Olá pessoal, então hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, conversar aí com vocês um pouquinho sobre como me tornei um leitor. Eu vi já esse tipo de vídeo em vários outros canais e percebo que é uma coisa muito recorrente, muito interessante, né? As pessoas sempre perguntam como você começou a gostar de ler e entrou para esse mundo aí da literatura e comparar, né, isso aí com a sua própria situação, sua própria experiência, sua própria história como leitor. E isso é muito legal, né, porque a gente percebe aí muita coisa que a gente pode até usar, por exemplo, as pessoas que são professores, né, que têm filhos ainda pequenos e que podem, até mesmo um colega de trabalho, um amigo, que você possa utilizar essas ideias para incentivar a pessoa a ler um pouco mais. Então eu vim aqui hoje contar um pouco dessa minha experiência. Na verdade eu não venho de uma família de leitores, né? Meus pais raramente. Meu pai ainda lia eventualmente no jornal ou aqueles livrinhos de banca de jornal de antigamente, de bang bang ou de espionagem. Apenas. Minha mãe, a única leitura da minha mãe eram receitas, né? Então eu não tive essa experiência toda. O amor que eu tenho é mesmo meu. Segundo meu pai, ele, desde bem pequeno, eu perguntava, tudo que eu via escrito na rua, em qualquer lugar, eu perguntava, eu queria que lesse para mim o que estava escrito. E com isso, eu era tão chato com isso, que ele decidiu me alfabetizar. Então, né, quando eu era criança, não existia essas leis todas relativas à escolaridade, à idade, à relação, à idade com ano escolar, né? Então, eu fui alfabetizado em casa pelo meu pai, fui ao colégio, fiz uma prova, um teste lá com a diretora e pronto, dali entrei direto para a primeira série e comecei os estudos. E sempre me interessei muito por saber, por conhecer, sempre gostei muito de estudar, né? E isso daí teve a ver com a literatura também. Eu, mesmo não tendo esse exemplo em casa de leitura, eu fui relativamente incentivado, especialmente pela minha avó, que comprava sempre livrinhos. Eu lembro de uma coleção que ela comprava para mim de livrinhos, que determinadas páginas tinham atividades, né? Em uma era um desenho para pintar, na outra era recortar uma figura e completar a gravura da página, né? Um lado era texto e no outro tinha essa atividade. E eu lembro que eu tinha vários livrinhos aí dessa coleção e gostava muito. E sempre que minha avó saía, ela comprava alguma coisa dessa coleção para mim. E eu pedia livros também, aniversário e presente. Poucas pessoas me davam, mas um ou outro sempre tinha aí a sua... Tinha essa ideia de me dar o livro, né? E eu gostava bastante, sempre gostei bastante. Uma outra coisa também que eu me recordo bastante é de ir na casa de uma tia da minha mãe, e ela tinha um quartinho que tinha um estante de fora a fora, e eu ficava perdido lá horas. Não queria mais saber de nada. Quando eu ia lá, eu queria ficar mergulhado naqueles livros, e principalmente uma coleção que ela tinha sobre animais, eu gostava muito. E era assim a minha vida de leitor. Mais tarde, meu pai, já quem é mais antigo aí lembra da época da revista O Cruzeiro, né, que foi uma revista aí muito famosa, que marcou época aí no Brasil. Eu acredito que ela fosse, na época, o que hoje é a Veja, né, a revista referência sobre notícias e informação. E na época era o Cruzeiro,
não lembro até quando ela foi publicada, mas existia também o Cruzeiro Infantil, que vinha com várias reportagens e brincadeiras e histórias em quadrinhos e tudo voltado para criança. E eventualmente meu pai comprava essa revista para mim. Também era um grande incentivo. Eu gostava muito também de álbuns de figurinha, mas meu pai só permitia que eu colecionasse figurinhas educativas, que tivesse que o álbum fosse, de alguma forma, incentivasse cultura. Então eu achei isso muito legal sempre nos meus pais. Apesar de não terem, nenhum dos dois teve oportunidade de estudo, nenhum dos dois tinha formação nenhuma, mas me incentivaram nesse aspecto. Meu pai, então, era muito rígido com educação, com nota, com estudo. E assim eu fui indo, né? Tinha uma prima também de meu pai, que é professora, e que essa era a que mais me incentivava, assim, me dando livros. Embora fosse um pouco, eu acredito hoje em dia, que ela tivesse a mentalidade meio como de certas pessoas ainda hoje em dia, que uma mentalidade, digamos assim, mais rígida. Por exemplo, nós sabemos que hoje em dia existem muitos desenhos animados, os Simpsons, acho que os Simpsons começou com isso, mas tem outros até bem mais pesados, ou seja, desenhos animados para adultos. Pelo simples fato de ser desenho animado, não significa que sejam infantis, mas muita gente ainda associa desenho animado com criança, não tem esse filtro. E ela tinha isso em relação à literatura. Eu lembro que uma vez ela me deu, eu devia ter aí uns 10, 11 anos, pouco menos talvez, e ela me deu 3 livros do José Mauro de Vasconcelos, que hoje em dia é um autor aí relativamente esquecido e que ficou muito famoso pelo Meu Pé de Laranja Lima, né, que na época aí da minha infância foi um livro de grande sucesso infantil, não exatamente infantil, mas virou novela infantil. Só que isso não transformou José Mauro Vasconcelos de forma alguma em autor infantil. Mas as pessoas associavam, como ele escreveu esse livro, todos os livros dele são infantis. Então ela me deu 3 livros dele. Um chama-se Barro Blanco, que é sobre trabalhadores nas salinas do Rio Grande do Norte. O outro, Banana Brava, que, se eu não me engano, fala sobre garimpo. E o terceiro eu nem me lembro. Mas eu lembro que eram livros pesadíssimos. Falava de prostituição, falava de brigas de garimpeiros, aquelas histórias todas que acontecem, que a gente ouve falar e que acontecem no norte, lá nos seringueiros, na Amazônia, tipo Chico Mendes, esse tipo de situação. Ou seja, absolutamente nada a ver com literatura infantil. Mas ela me deu esses livros. Acredito eu que pelo fato do José Mauro ter escrito Meu Pé de Laranja Lima. Enfim, tem esse tipo de situação. Uma outra coisa que aconteceu mais tarde, eu sempre gostei muito de história, e aí mais tarde, já com 13, 14 anos, eu comecei a estudar, né, História Universal no colégio, e na época, principalmente do Renascimento, que você começa a estudar os movimentos artísticos, né, inclusive a literatura, eu comecei a me interessar por que essas obras escritas aí em 1300, 1400, 1500 são famosas até hoje. Os livros, né, o Decameron, a Divina Comédia, o Dom Quixote, os livros do Rei Arthur, e toda essa literatura, Shakespeare, toda essa literatura, né, medieval e renascentista e pós-medieval, aí que são referências literárias até hoje, isso começou a me chamar a atenção. Poxa, o que faz um livro que tem esse livro de tão especial
para 500 anos depois ele continuar sendo referência, continuar sendo vendido, lido e discutido. E isso me interessou. Eu comecei a procurar esses livros. Biblioteca de colégio, biblioteca aqui eu morava nessa época em Petrópolis, no interior do estado do Rio, e tinha uma biblioteca municipal muito grande, se eu não me engano, ela era a segunda maior do estado, e eu era frequentador assíduo. Infelizmente, essa biblioteca ela tinha uma certa restrição de acesso. Ela ficava no subsolo de um centro cultural na cidade, e você não tinha acesso aos livros. Você tinha um fichário, você tinha que procurar o livro que te interessava naquele fichário e anotar ali o código, né, de referência do livro, levar ao balcão para a bibliotecária te trazer o livro. Isso daí, ou seja, você escolhia um livro por uma ficha, que não tinha grandes informações. E isso eu acho que dificultava bastante. Mantinha, logicamente, a organização e a qualidade da biblioteca, dos livros. Eles tinham um controle mais rígido aí sobre essa questão do empréstimo, da devolução, mas, ao mesmo tempo, criava essa dificuldade pro frequentador. Então, né, eu comecei a ir atrás desses livros, comecei a ler muita coisa que eu li nessa época, eu não gostei. Acredito que por não ter ainda a maturidade, um deles eu lembro que foi o Don Quixote. Eu não consegui ler o Don Quixote. Eu achei terrivelmente chato. Outro que eu não consegui ler, tinha visto já o filme várias vezes, adorava a história, mas ler o livro é uma experiência, não é uma experiência para leitores tão iniciantes e ainda, né, no início da adolescência. A Odisseia, por exemplo, não consegui ler a Odisseia, achei extremamente chato. Pretendo até pegar, ler de novo, nunca tive esse interesse, ficou meio que criou aí um trauma. Então eu acho que eu li muita coisa, comecei a ler muita coisa sem estar preparado para isso. Mas outras foram excelentes, aí foram ótimas leituras. Shakespeare foi uma grande surpresa, gosto até hoje. Não é todo mundo que gosta, não é fácil, mas eu gosto bastante. E depois, mais tarde, eu nunca tive condições assim de comprar livros. Por incrível que pareça, não tinha uma livraria na cidade. Existiam 2 papelarias que tinham uma seção de livros relativamente grande, e eu ia lá namorar os livros, né? Porque raramente eu tinha dinheiro para comprar alguma coisa. Livro sempre foi um artigo de luxo. E depois, na década de 80, que surgiu a coleção Grandes Sucessos, da editora Abril, que todo mundo aí conhece, principalmente de sebos. E eu lembro que quando essa coleção foi lançada, a intenção dela era justamente aumentar a quantidade de leitores. Eu lembro da propaganda da TV, que mostrava pessoas lendo na fila do mercado, na fila do ônibus, querendo divulgar. E realmente eu acredito que funcionou, porque eu passei a prestar atenção e vi que muita gente lia esses livros. Eram livros bons, títulos maravilhosos, a preço acessível e em local acessível, porque vendia em banca de jornal. Então, banca de jornal todo lugar tem, né? Diferente da livraria. Então, eu acho que foi uma experiência assim, fantástica. Infelizmente, durou até um tempo relativamente bom, porque teve uma série, que é a série aí que a gente encontra bastante com a capa branca, e depois foi lançado uma segunda série, que é a de capa preta, com uma tarja dourada, né? Que é a série Ouro,
Eu tenho alguns livros, não comprava todos, saía de 15 em 15 dias. E eu não tinha dinheiro para isso, eu comprava isso com dinheiro de merenda de colégio. Então não tinha como comprar, também nem todos os livros, os títulos me interessavam. Mas a partir daí eu comecei a ter acesso já a uma literatura de maior qualidade. Outros já nem tanto, né? Alguns eram títulos bem bacanas, outros mais puxado para o best-seller mesmo, né? Como Sidney Sheldon, Harold Robbins. Eu nunca gostei muito desse tipo de literatura. Mas tinha aí coisa muito boa, a Revolução dos Bichos, O Colecionador, O Chefão mesmo, O Grande Gatsby, e tantos e tantos outros que vocês conhecem aí. Eu vejo muitas pessoas resenhando aí, principalmente frequentadores de sebo, encontram muito esses livros. E o negócio acho que deu tão certo que até foi seguido depois por outras editoras. Eu lembro que alguns anos mais tarde, já na década de 80, 90, algumas editoras, a Record, a Rio Gráfica, na época, que eu acredito que tem alguma coisa a ver com a Globo hoje em dia, a própria Cultural, através do seu selo mais pop, digamos assim, né, a Nova Cultural, lançaram livros, também coleções em banca de jornal, com aquele papel mais vagabundo, né, tipo que eu chamo aí de papel de pão. Quem é mais antigo aí sabe o que é um papel de pão. E você comprava pão e vinha embrulhado nesse tipo de papel. Então são livros assim bem baratinhos e a qualidade bem inferior mesmo, mas também bem acessíveis. Eu tenho vários, tem coisas excelentes, O Nome da Rosa, Memórias de Adriano, livros aí fantásticos. Dependendo da editora, né, tinha aí as mais voltados para best-seller mesmo, e outros já com uma literatura de melhor qualidade, também muito facilmente encontrados aí em sebos. Teve também a época do Círculo do Livro, que a minha prima, uma das minhas primas, né, era associada e tentou me inscrever umas 3 vezes. E mandava a minha inscrição, porque você tinha também premiação pelas pessoas que você indicava e você ganhava livros com isso. E ela me indicou e foram 3 vezes que eu me lembro. E nenhuma das 3 vezes eu consegui completar a minha assinatura. Eu nunca recebi o livro, nunca foi efetivada a minha assinatura no Círculo do Livro. Eu conheci o Círculo do Livro por essa minha prima e depois por alguns livros que eu comprei em sebos também. E era meu sonho de consumo na época ser associado do Círculo do Livro, que infelizmente acabou. Eu acho que também foi uma experiência fantástica aí do incentivo à cultura, à leitura no Brasil. Então, né, daí por diante eu fui só lendo mais e mais, e infelizmente depois pelas contingências aí da vida, casamento, filhos, o tempo foi rareando e eu fui diminuindo a minha quantidade de leitura, passei a ler bem menos, mas nunca deixei a literatura de lado. E agora, recentemente, conhecendo aí o YouTube, os canais literários, é que isso daí voltou com toda a força. Eu tenho lido bastante, principalmente em e-books, né? E também sempre teve essa questão financeira e do espaço, mas isso daí depois, mais tarde, eu falo, senão o vídeo vai ficar também gigantesco. E estou lendo cada vez mais. Infelizmente não tenho com quem conversar a respeito, e por isso resolvi aqui criar esse canal para tentar um contato aí maior com pessoas também apaixonadas pela leitura. E eu vou ficando por aqui, o vídeo já está longo demais, eu não tenho esse
esse conhecimento todo para editar. E volto aí em outra situação, outra ocasião, para a gente conversar mais um pouco sobre isso. Tá bom? Curtam aí, divirtam-se, espero que estejam gostando do canal. E até breve, pessoal. Tchau.